Isaías capítulo 53, do versículo 3 a seguir. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das nossas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Perdão, por causa das suas culpas. Não era por conta das culpas de Jesus. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Nós somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente, e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Todas as vezes que eu leio esse texto, todas as vezes que eu paro para meditar nessa passagem, nessa profecia de Isaías acerca de Jesus Cristo, nosso Senhor, eu fico imaginando que ele já, com a sua presciência, já sabia de todos esses passos, todos esses sofrimentos que haveriam de ter, mas ele não desistiu, ele não abriu mão, ele não buscou uma outra opção. E a palavra da cruz é a que nos alimenta todos os dias e que nos dá condições de continuarmos a nossa caminhada. Porque pela morte de um justo, nós recebemos a vida. Porque o único capaz de dar vida com a sua morte foi Jesus. E esse texto aqui nos remete a um princípio de tantos sofrimentos que Cristo haveria de passar, que era nosso. A responsabilidade do pecado era nosso. Nós éramos pecadores e hoje somos pecadores arrependidos. Nós somos tendenciosos para o caminho do pecado, desde o Éden. E o Senhor tem nos justificado através da sua morte na cruz do Calvário. Ele nos justificou com o seu sangue, ele nos lavou com o seu sangue, e nós estamos aqui para dizer que a pessoa mais importante de nossas vidas precisa ser ele, porque foi por ele, através dele, que nós recebemos a salvação. Foi através da morte e ressurreição de Jesus Cristo que eu e você estamos aqui hoje justificados. Ninguém pode nos condenar, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ninguém pode apontar o dedo para nós e dizer que nós estamos perdidos, porque Ele nos encontrou, Ele nos trouxe para o seu aprisco, nós somos dEle. Nós não podemos esquecer disso.
Nós precisamos adorar ao Senhor todos os dias, como uma forma de gratidão a Ele, por tudo que Ele tem feito por nós. Porque a morte é algo que atemoriza a todos. Mas eu falei sobre isso recentemente. Quem colocou esse medo da morte foi o inimigo. Porque a morte, ela termina para esse corpo, para essa matéria. Mas existe um espírito, existe uma alma nossa, que o preço já foi pago para aqueles que entenderam, para aqueles que aceitam a Cristo como Salvador. Porque quando nós pregamos Jesus como Salvador, nós pregamos Jesus como Salvador da nossa alma. Nós pregamos Jesus como Salvador de uma eternidade que foi estabelecida desde o princípio. E nós não podemos esquecer que Ele tomou o nosso lugar, que aquela cruz era nossa, que aquele sofrimento era nosso, mas Ele tomou o nosso lugar. E o profeta Isaías disse que o castigo que nos traz a paz, eu fico preso todas as vezes que eu leio esse texto, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Às vezes a Bíblia dá uns nomes técnicos para algumas coisas, e todas as vezes que eu lembro de pisadura, eu lembro de um animal. Vocês já devem ter visto o animal que carrega uma sela ou carrega uma carga. Eles colocam uma peça em cima do lombo dele, e dependendo da circunstância, da quantidade de tempo que aquele animal carrega aquela peça em cima, se não há uma proteção, se não há uma espuma, aquela peça vai ferindo o lombo do animal, e aquilo se torna uma pisadura, e é horrível. Alguém já viu uma pisadura no lombo de um animal? Poucas pessoas, né? É um machucado feio, que abre ali, de tanto esforço que aquela peça causa. E quando nós olhamos todos os sofrimentos de Jesus, porque foram sofrimentos físicos, foram sofrimentos emocionais, vergonhosos. Você não vê ninguém cuspindo no rosto de ninguém hoje. Isso é uma humilhação sem tamanho, gente. Eles cuspiram no rosto de Jesus. Eles pegaram uma cruz de espinho, uma coroa, simbolizando uma coroa, mas uma coroa de espinhos. E eles pegavam, porque normalmente o rei tinha um séquito, e eles pegaram um cano ali, uma vara, um pedaço de pau, e deram na mão dele ali, para que ele pudesse ser representado como um rei, para ficarem fazendo chacota, dizendo: salve, rei dos judeus. E eles pegaram aquela vara, aquele cano, e batiam na cabeça de Jesus, e os espinhos entravam, chegavam até o crânio dele. Eles levaram Jesus para ser açoitado, e Jesus não reclamou. Jesus não disse: não, eu sou filho de Deus, porque nós não temos uma noção muito clara disso, porque nós vivemos em um país democrático, entre aspas, que não tem rei, e a gente não tem a ideia literal do que é um rei, em que todos se prostram diante dele, que todos obedecem a eles. Jesus é o Rei dos Reis. A Bíblia diz que Ele destituiu-se da sua glória, e o Verbo se fez carne. Nós estamos falando de um Deus Emanuel, de um Deus conosco, de um Deus que tem todo o poder.
Ele abriu mão disso, para que nós pudéssemos estar aqui hoje justificados. E às vezes a gente leva esse evangelho de forma tão rasa, às vezes a gente leva esse evangelho de forma tão pequena, como se fosse algo normal. O Senhor quer que nós sejamos constrangidos todos os dias, quando nós cercamos a mesa dEle. No mínimo Ele quer muita reverência, Ele quer muita entrega nossa, porque é algo incrível que isso aqui representa. A última ceia que Ele participou com os discípulos, a Bíblia diz que Ele, tomando o pão, o abençoou, orou e disse, e partindo o pão, disse aos discípulos: este é o meu corpo, que é partido em favor de vós. Ele já sabia do que a poucos instantes aconteceria com ele. E ele continuou depois dizendo, pegou o vinho e disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue que nos remiu de todo o pecado, o sangue que nos dá acesso a Ele. Porque quando você lê a palavra do Senhor, você percebe que em todos os anos era necessário que as famílias levassem animais para serem sacrificados em seus lugares, mas aquilo era transitório, aquilo era necessário fazer todos os anos, todas as vezes que pecasse. Até os sumos sacerdotes, que eram aqueles que faziam a intermediação ali, eles também precisavam levar animais para se purificar, porque era um sacrifício transitório. Mas Jesus veio e fez um sacrifício definitivo. Ninguém mais precisa levar animais para serem sacrificados, porque Ele nos justificou com o seu sangue. Nós somos limpos hoje pela palavra de Jesus, pelo sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário. E a Bíblia fez questão de frisar que todo o sangue de Jesus foi derramado no madeiro e depois saiu água, porque o sangue dele que é capaz de nos purificar, através do sangue de Jesus é que nós retornamos ao Éden, que retornamos à aliança que o Pai havia criado. E essa aliança, ela é eterna, e essa marca desse sangue é eterno, e a perfeição de Deus é tão grande, que a última praga do Egito foi a morte dos primogênitos. E a circunstância foi que os filhos de Israel deveriam matar um carneiro, pegar o sangue deles e passar nos umbrais das portas, aspergir ali o sangue dos animais nos umbrais das portas, porque Deus mandaria o anjo da morte, e toda casa que tivesse a marca do sangue nos umbrais das portas, o anjo da morte passaria por cima. Representatividade do cuidado de Deus para conosco desde milhares de anos atrás. E eu fico pensando da capacidade do amor de Jesus, de dar a sua vida por nós, sendo nós ainda inimigos dele. Nós estávamos longe dele, nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, e mesmo assim, porque a Bíblia diz, faz questão de frisar, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Está dizendo aqui, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida pelos seus amigos.
Como não amar uma pessoa que nos ama tanto? Como não amar a um Deus que foi capaz de morrer no meu lugar? Como viver uma vida apática na presença dEle? Como escolher o pecado, que é algo que agrada no momento, mas abre crateras de distanciamento nosso com o nosso Criador? As pessoas estão trocando a presença de Deus por desejos e por momentos que passam rapidamente, quando a presença dEle nos surpreende, nos preenche, nos traz paz. As pessoas estão buscando alegria em coisas, e coisas são efêmeras, coisas passam, mas a presença dEle é eterna, o relacionamento que Ele quer estabelecer conosco é eterno.